Está começando aqui mais um painel regional, sempre com você, de segunda a sexta-feira, neste horário, 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo e uma reprise também de segunda a sexta às 20 horas, 8 da noite, sempre aqui pela TV Santa Cecília. Personalidades da região, do Brasil, aqui pelas nossas bancadas, discutindo, debatendo diariamente e aprofundando a nossa pauta, os assuntos, né, do dia a dia aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional, também com a sua participação. À sua disposição sempre o nosso telefone, o 30 14 52 81 e pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Ligue para cá ou envie a sua mensagem com a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica. Você fica sempre à vontade aqui com a nossa equipe de produção. Eu já vou anunciando aqui os companheiros de bancada desta edição do painel, com muita satisfação recebendo aqui o Dr. Samuel Morgero, juiz da segunda vara, juiz titular da segunda vara do trabalho aqui de Santos. Ao lado dele, o nosso Manuel Rogério, advogado e comentarista habitual aqui do painel. Também conosco aqui à minha direita, o Heraldo José dos Santos, que também advoga, jornalista e comentarista do nosso painel regional também. Na abertura do programa, como sempre, a gente destaca aqui os parceiros, não é, do dia a dia, os parceiros bissemanais. No caso do Jornal da Orla, que circulou e ainda circula nesta segunda-feira, circulou pelo final de semana e nessa segunda aqui pela cidade de Santos, por toda a nossa região, com esta manchete: o leão está faminto. Não é? Aqui a foto do leão e o cidadão aqui com as mãos na cabeça, desesperado para fechar a sua declaração de imposto de renda. E lembrando sempre, o limite é dia 30, quinta-feira próxima, até a meia-noite. Só que é aquilo que o doutor Renato, delegado da Receita Federal, disse aqui recentemente, quando participou com a gente aqui do painel regional. Né? Não deixe para a última hora, não deixe para o último dia, porque senão você pode ter problemas, né, na hora de injetar o digitar e fazer a transferência, não é? A transmissão do site da Receita Federal e pode ter aí alguns problemas, né? Eu repasso aqui ao nosso juiz do trabalho aqui, doutor Samuel, e uma outra ao Manuel Rogério, por favor, edição do Jornal da Orla, e o Heraldo recebe aqui também a edição desta semana do Jornal da Orla. Né? E lembrando, um abraço especial lá ao Edson e também, claro, ao nosso Marco Santana, que se recupera de um probleminha aí cirúrgico, né? Pequena cirurgia que fez, logo está de volta aqui às quintas-feiras, comentarista habitual que é do painel regional. Manchete do parceiro nosso aqui do dia a dia, né? Do nosso painel regional, é o Diário do Litoral, DL. Está aí a manchete: obras de UPAs estão atrasadas aqui na cidade, não é? Diz aqui a manchete do DL, a população terá que esperar entrega da unidade de pronto atendimento central, foi adiada para o segundo semestre. Eu repasso aqui também ao nosso juiz doutor Samuel, o Manuel Rogério também ganha essa edição do DL, como também o Heraldo José dos Santos. E aproveito para cumprimentar e agradecer as presenças aqui importantes, doutor Samuel Morgero, obrigado por estar conosco aqui no painel. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, aos componentes da mesa. Gostaria de dizer que eu também sou telespectador do programa, então estou feliz de estar participando hoje. Tem uma menção que eu gostaria de fazer também, que a Justiça do Trabalho ela fez 71 anos em Santos agora nesse mês de abril. Então é um mês comemorativo para nós. A Justiça do Trabalho ela serve para garantir a efetividade do direito do trabalho e ela está de portas abertas para receber os trabalhadores, os empresários, no que eles necessitarem. E estou aqui à disposição para tratar dos assuntos da Justiça do Trabalho, da Justiça em geral. Obrigado pela presença, doutor Samuel Morgero, juiz titular da segunda vara do trabalho em Santos. Manuel Rogério, prazer também revê-lo. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Boturão. Boa tarde especial aos telespectadores, ao doutor Samuel, ao Heraldo, à Ione. E eu já quero deixar aqui meus parabéns à Justiça do Trabalho, na pessoa aqui do nosso juiz do trabalho, o doutor Samuel. Heraldo José dos Santos, mais uma vez conosco aqui no painel regional. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde, doutor Samuel Morgero, doutor Manuel Rogério, a Ione Furukawa e aos telespectadores que nos assistem. Telespectadores que acompanham a gente, né, podem sempre participar. Eu repito aqui o telefone sempre aberto para você, 30 14 52 81, e o nosso espaço pelas redes sociais, facebook.com/painel regional
TV. Lembrando, estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional, acompanha, confere a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você revê como preferir os melhores trechos ou o programa por inteiro, né? Quem acompanha sempre a nossa produção e a sua participação aqui no painel é a Ione Furukawa. Olá, Ione, tudo bem? Olá, boa tarde, Boturão. Boa tarde aos nossos advogados, operadores do direito aqui na bancada hoje. A você aí de casa que está nos acompanhando nesta tarde de segunda-feira. O Facebook já está aberto esperando a sua participação com a gente. São dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. Aqui a bancada do painel regional é democrática. E a nossa produção também te espera através do telefone. Muito bem. Doutor Samuel, queria começar cumprimentando, evidentemente, como fez o Heraldo, Justiça do Trabalho em Santos. São 71 anos, né, de serviço aqui para a comunidade, para a cidade, para a região, enfim, né? E eu queria saber o seguinte, por que é que a Justiça do Trabalho é a mais ágil que a gente vê, né, em comparação à penal, à civil, enfim, né? E por que acontece isso, né? Por que a gente percebe, e normalmente existe esse comentário, né, para a gente que é leigo, a gente vai pegando informação aqui, informação ali, né? E percebe que a Justiça do Trabalho é a mais rápida, a mais objetiva, a mais efetiva. Por que acontece isso? Então, uma pergunta muito interessante. Talvez não tenha uma resposta apenas, mas eu gostaria de pontuar nessa sua pergunta alguns elementos. Nós temos uma legislação que ela procura dar efetividade, procura dar celeridade, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que é de 1943, então a CLT foi criada em 43, a Justiça do Trabalho em Santos foi criada no ano seguinte, em 44, então a CLT ela sempre primou pela celeridade dos feitos. Inclusive agora nós estamos com um novo Código de Processo Civil que vai entrar em vigor em março de 2006 e muitos dos dispositivos do Código de Processo Civil eles foram praticamente copiados do que a CLT previa. Então, uma das grandes responsáveis por essa agilidade é a CLT. E, aliado a isso, nós temos também uma questão de estrutura, o trabalho dos juízes, dos funcionários e também dos advogados que nos auxiliam no dia a dia. E gostaria também de dar uma notícia em primeira mão. Opa! A Justiça do Trabalho em Santos ela vai ser contemplada a partir de 11 de maio com um auxílio fixo em todas as varas. Isso significa dizer que nós vamos ter 2 juízes em cada vara, um titular e um substituto. Isso não acontecia, vai passar a acontecer a partir de 11 de maio. Isso aí foi um projeto da Associação dos Magistrados do Trabalho da 2ª Região, a presidente a doutora Patrícia Ramos, levou para a presidente do tribunal, a doutora Silvia Devonaldi. Ela acabou acatando esse projeto. E nesse processo nós tivemos também a participação da OAB, na pessoa do presidente, Dr. Rodrigo Julião, a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, também na pessoa do Dr. Marcelo Pavão, que também enviaram ofícios, fizeram gestões junto à presidência, à corregedoria, para que isso se concretizasse. E agora nós tivemos, neste mês, a notícia de que será implantado a partir do mês que vem. Então isso, com certeza, vai dar mais celeridade para a Justiça, que vai poder solucionar mais casos e em menor tempo. Bom, com essa modificação, com essa novidade, me parece que a tendência é essa, né, Rogério? Se a Justiça do Trabalho já tem essa agilidade que a gente estava falando agora há pouco, né? Agora com um juiz substituto, acho que a coisa vai ficar ainda um pouco melhor, né? Porque pelo que eu entendi na explanação do doutor, vão ser 2 juízes que vão estar atuando na vara. Um já vai estar lá, já vai estar no caso de férias. Houve casos já, não sei agora, mas já houve casos na Justiça do Trabalho daquela vara ficar temporariamente sem julgamentos por conta de juiz que entrou em férias. É realmente uma iniciativa muito boa da presidente do tribunal de colocar mais um juiz, até porque o volume de processo destinado a um só juiz é uma sobrecarga muito grande, porque julgar um processo não é fácil. Analisar ponto a ponto do pedido que o advogado faz à Justiça do Trabalho é uma coisa que você tem que fazer, é um mistério que não é tão fácil igual todo mundo imagina. Realmente, tendo outro juiz, os processos, os pedidos vão poder ser melhor analisados
E acredito que se já é célere, igual você falou, Boturão, a Justiça do Trabalho vai ficar mais célere ainda. Para aproveitar esse gancho, né, eu queria saber o seguinte, em média, por mês, quantos processos são julgados na sua vara? Então, eu tenho aqui os Dá dados... para ter uma noção sobre isso? Dá, né? Sim, inclusive tem uma coisa interessante, no site do tribunal, lá no link de transparência, aparece todos os dados mensais, por juiz, por vara, quantos processos ele julgou, quantas audiências ele fez, quantos acordos ele fez. Agora, eu tenho aqui os dados de 2014 para passar, relativos à minha vara, que é a segunda vara do trabalho de Santos. Nós recebemos 2.222 novos processos. Em 2014 entraram 2.222. 2.222. Isso, novos. E nós solucionamos 2.604 processos. Que já tinham 400, quase Isso. 400. A gente tinha um saldo de 1.517, recebemos 2.222. E aí solucionamos 2.604. Ficamos com um saldo para 2015 de 1.135. Então, as varas de Santos, elas recebem, a média dos últimos 3 anos foi 1.920 novos processos por vara por ano. Então, realmente são muitos processos. Uma pancada, né? Muitos processos. E, então, esse auxílio que nós vamos receber fixo a partir de maio vai ajudar bastante nisso também. Pois não, Heraldo? 1.920 por vara, são 7 varas de trabalho de 7 Santos. Então, dá um número bem considerável. Quase 14 mil, né? Quanto dá? 14 mil quase. anos? Quase 14 mil ano. Só em Santos. É um número muito elevado mesmo. Não, né? é um ponto que a gente tem que considerar, a gente tem comentado isso aqui no programa, Boturão, a cultura litigante do brasileiro. Eu acho que a gente poderia deixar para levar para a Justiça do Trabalho aquilo que realmente extrapolou, aquilo que realmente as partes não conseguiram chegar num consenso. Eu sei que quando se trata de direito do trabalho é diferente, porque o trabalhador ele é hipossuficiente na relação de trabalho, o empregador, em tese, via de regra, está sob a ordem do empregador, que é uma dos requisitos da relação de trabalho, né, que é a subordinação. Então, a gente vê que muitas vezes o trabalhador, para alcançar o seu direito, tem que buscar a Justiça do Trabalho. Mas há casos também que o trabalhador ele extrapola, ele fica pulando de emprego em emprego e buscando toda hora, consequentemente, reiteradas vezes, a Justiça do Trabalho. Deixa eu colocar mais uma pimentinha nessa. Seria só, doutor, na sua avaliação, claro, essa cultura litigante ou descumprimento efetivo das leis trabalhistas? Então, tem as duas coisas, mas a gente procura encarar, os juízes procuram encarar essa cultura também de uma forma positiva, entendendo que o número de processos representa também uma confiança de que o judiciário vai dar uma resposta àquela demanda. Então, o número alto de demandas também representa uma confiança. Agora, a gente precisa realmente, a sociedade precisa debater talvez outras formas alternativas de solução para desafogar, mas assim, atualmente a nossa cultura até agora não permitiu um avanço nisso aí. Queria só, relacionado a isso, fazer um adendo, e agradecer a minha equipe, porque a segunda vara do trabalho de Santos, ela tem um índice de produtividade de 70%, e é o maior índice entre as varas da Baixada Santista. E esse índice não reflete o trabalho do juiz, reflete o trabalho de uma equipe de funcionários que eu tenho lá, que dão conta de todas as notificações, tem que fazer os cálculos, todo o trabalho que às vezes passa desapercebido para quem vai na justiça, porque às vezes tem contato só com o juiz, com o advogado, não tem contato com aquela equipe que faz o trabalho. Então, gostaria de deixar aqui um agradecimento público à minha equipe por esses números que a gente conseguiu alcançar, e também dizer que nós estamos imbuídos de procurar sempre melhorar. Esses 2.222 Isso. casos que foram resolvidos na sua Não, vara? 2.604 resolvidos, 2.222 novos. 2.604 resolvidos em 2014 na sua vara.
Quando fecha ali na primeira vara, é porque existe um acordo ali entre as partes, é isso? Pode ser um acordo ou uma decisão do juiz. A sua decisão Isso. do próprio juiz. Mas aí a decisão do próprio juiz cabe Cabe recurso. recurso. Isso. Né? Então, Mas aí também o juiz já fez a parte dele fez a parte naquele dele. processo. Aquele processo. Resolveu o caso ali, deu a sentença. Normalmente o pessoal costuma acordar ali, as partes costumam acordar na frente do juiz ou é mais difícil acontecer isso? Então, nós temos o índice de conciliação, como eu falei, no site do tribunal está à disposição de quem tiver interesse depois de se aprofundar sobre isso, mas o índice de conciliação, ele costuma, na segunda região, ele costuma variar entre 45% e 50%. Aqui, os dados da minha vara que eu tenho de cabeça foram 32% de acordos. Então, isso é uma preocupação minha, tentar melhorar esse número. Talvez por uma peculiaridade da região, a questão do trabalho portuário, algumas peculiaridades não tenham refletindo tanto em números de acordo. Então, assim, a gente tem menos acordo do que as outras cidades. Mas é uma coisa que eu estou atento e eu estou procurando melhorar nisso também, com algumas técnicas, e agora tendo também um juiz para me auxiliar, nós vamos poder aumentar o número de audiências também para poder trabalhar mais na conciliação. Isso também é importante frisar. Muito bem. Rogério, Doutor, com essas mudanças, com reforço, por exemplo, agora, mais um juiz por vara em Santos, então o senhor acha que esses movimentos que sempre ocorrem, tentando acabar com a justiça do trabalho, eu só acho que isso não vai vingar. Nós tivemos agora recentemente a aprovação da terceirização, do projeto de terceirização em todas as atividades do trabalho. Quer dizer, isso aí, o senhor acredita que pode incentivar mais esse movimento que tende à extinção da justiça do trabalho? Não, eu acho que pelo contrário, com a lei da terceirização, vai aumentar o número de ações. Então, isso... Você acha que vai aumentar? Vai aumentar, com certeza. Porque o que a gente vê na prática é que o número de ações relacionadas à terceirização ele é bastante significativo. Eu não tenho uma estatística precisa sobre isso, mas eu posso fazer uma estimativa que é de 30% a 40% de ações trabalhistas envolvem terceirizados. Então, e a tendência com o projeto é que esse número aumente, não diminua. Então, isso vai acabar fortalecendo a justiça do trabalho. Os terceirizados costumam não cumprir direito a legislação, é por aí, não? Esse é do meu ponto de vista. Bom, no meu ponto de vista, primeiro eu queria falar sobre o que o Heraldo falou, de um movimento para se extinguir a justiça do trabalho. Não, eu não vejo assim. A nossa justiça do trabalho, ela veio se enraizando mais no nosso complexo jurídico, vem ganhando força nas constituições, está no artigo 7 da Constituição, os direitos trabalhistas, inclusive como direito social e direito individual. Acho que foi em 1999, teve a emenda 24, que extinguiu, sim, os juízes classistas, extinguiu as varas de conciliação, mas ratificou a justiça do trabalho como uma justiça especializada do judiciário. A emenda 45 em 2004, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho, então você vê que é uma tendência de cada vez se consolidar mais a Justiça do Trabalho no nosso ordenamento jurídico e constitucional também. Agora, sobre a terceirização, então acho que eu gostaria de fazer uma explanação também para o seu telespectador entender o que é a terceirização, como ela funciona atualmente e o que o projeto trouxe de inovação para a gente poder contextualizar isso aí. Esse projeto que a gente está falando é um projeto de lei que é de 2004, tem como relator o Arthur Maia, da Solidariedade da Bahia. É um projeto antigo e que agora acabou ganhando força por causa de uma conjuntura política atual. Agora, a terceirização ela é realmente um fenômeno mundial. Eu entendo que ela é irreversível. Agora, os juízes do trabalho, os advogados que atuam na área do trabalho, eles entendem que, de uma forma
geral, inclusive houve nota da Anamatra, da MB também sobre essa questão, de que a terceirização ela tem que ocorrer sem prejudicar os trabalhadores, sem representar um retrocesso social, sem representar uma precarização. Agora, como ela funciona atualmente? Porque ela já existe há alguns anos, 20, 30 anos, e ela é disciplinada por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Porque na legislação não havia essa possibilidade, o tribunal acabou disciplinando a terceirização. Ela serve atualmente para atividades de vigilância, limpeza ou qualquer atividade que não seja atividade final da empresa. São as atividades que a gente chama de atividade meio. Não pode haver pessoalidade, não pode haver subordinação. Porque aí, se houver pessoalidade de subordinação, forma-se o vínculo diretamente com aquela empresa que está contratando. Na terceirização, existe uma empresa que fornece o empregado para trabalhar em outra empresa. Então, por isso se chama terceirização. Então, isso é o que nós temos atualmente. O que muda no projeto? A terceirização ela passa a ser admitida em qualquer atividade da empresa. Ou seja, passa a ser admitida na atividade fim, que a gente chama. Então, um exemplo para as pessoas entenderem. Hoje em dia, um hospital, ele pode terceirizar os médicos? Não, ele não pode terceirizar. Se o projeto for aprovado, o hospital vai poder terceirizar os médicos? Vai poder terceirizar os médicos, porque o médico é uma atividade fim. Então, assim, a grande celeuma, o grande debate desse projeto é exatamente a possibilidade de terceirizar a atividade fim e como isso vai acontecer. Perfeito. A gente segue com esse debate, com essa discussão interessante. Daqui a pouquinho temos que fazer um rápido intervalo no painel regional. Só passando uma informação importante para você aqui da casa da Universidade de Santa Cecília. Amanhã, dia 28, data em que se comemora o Dia Mundial do Sorriso, a Oral B e o programa Dentista do Bem vão realizar a 3ª edição da maior triagem odontológica do mundo. A ação acontecerá simultaneamente em cerca de 300 municípios do Brasil, outros 10 países da América Latina e Portugal. Em Santos, a triagem vai acontecer aqui na Unisanta, Universidade de Santa Cecília, exatamente onde funciona aqui a nossa TV Santa Cecília, na rua Cesário Mota, número 8, no térreo, exatamente na clínica de radiologia, das 9 da manhã às 4 da tarde. E aberta ao público sem agendamento prévio. Para participar, o jovem deve ter entre 11 e 17 anos, estar acompanhado de um responsável e portar RG, comprovante de residência e também matrícula em escola pública. O evento tem o objetivo de identificar adolescentes de baixa renda que necessitem de tratamento odontológico. Um break, voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do painel regional. Com muito prazer nessa edição, conversando com o juiz Samuel Morgero, titular da 2ª Vara do Trabalho aqui da cidade de Santos. Manuel Rogério conosco mais uma vez, Heraldo José também conosco e a Ione Furukawa atenta aí à sua participação. Vem já já com perguntas, questionamentos, opiniões aí do nosso telespectador. A gente tratava, né, Heraldo e Rogério, dessa questão da terceirização. Citamos aí alguns pontos que andam sendo muito criticados, mas o doutor Samuel me fala aqui também de alguns pontos que você considera positivos, né, que podiam ser colocados para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema que foi aprovado na Câmara, mas eu não sei se vai passar no Senado não, viu, Manuel? Porque o Senado está mudando, o Senado ele está variante, está sazonal. Então, ora ele está alinhado com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ora ele não está alinhado com o presidente da Câmara, ora ele está em linha de choque. Então, por isso que a gente não sabe o que vai acontecer realmente com os projetos que foram pautados, todos esses projetos que foram tirados do fundo do baú, né? Porque esses projetos, esse, por exemplo, da terceirização é de 2004, são mais de 10 anos. Mas, enfim, em outro programa que nós fizemos aqui, foi questionada a questão por que um empresário iria terceirizar uma atividade fim para outra empresa, sendo que essa empresa vai ter que funcionar, preparar esse funcionário, pôr esse funcionário para trabalhar e ainda obter lucro em cima dele. Então, o que se comentou aqui é que isso traria uma redução do trabalho e uma redução dos direitos trabalhistas. Agora,
eu queria até, se eu pudesse fazer uma pergunta direta. Pode fazer, aqui, então. do ponto de vista, uma visão do judiciário em relação a isso, será que é só ponto negativo que tem essa lei de terceirização? Não, a lei ela tem pontos positivos também. Eu identifiquei 2 pontos positivos, mas antes de citar os 2, eu gostaria de esclarecer quais são os pontos que são considerados negativos para a gente poder também contextualizar. Normalmente a terceirização, pelo que a gente tem hoje, ela significa o trabalhador trabalhando com salário menor. E no projeto também está permitido isso. Por quê? Porque se o empregador pode terceirizar a atividade fim, naquele exemplo que eu dei do médico, se o projeto for aprovado, ele vai poder contratar um médico por 5.000 empregado e um médico por 3.000 terceirizado. Então isso o projeto contempla e é um retrocesso social. Agora, além disso, tem um enquadramento sindical diferenciado. O empregado ele vai deixar de ser, por exemplo, daquela categoria dos empregados de hospitais, nesse exemplo que eu dei, e vai passar a ser um terceirizado. Ele perde a sua identidade como trabalhador. Então, isso é um ponto negativo também do projeto. E o que a terceirização representa normalmente, atualmente? Contratos efêmeros, contratos de pouca duração, que também são incompatíveis com os princípios do direito do trabalho. Jornadas de trabalho maiores. Normalmente, as estatísticas demonstram que os terceirizados trabalham mais do que os que não são terceirizados. Isso propicia mais acidentes. As estatísticas também demonstram que os terceirizados sofrem mais acidentes do que os que não são terceirizados. Isso, em suma, gera o quê? Precarização. Por isso que os juízes do trabalho, os juristas da área trabalhista são, na sua maioria, contrários. Agora, os pontos positivos, quais são? Os 2 que eu tinha identificado. Só uma perguntinha. Uma empresa vai terceirizar os seus funcionários, o seu serviço, através de uma outra empresa. Isso. Né? Essa empresa pode manter as pessoas que vão realizar esse serviço sob contrato apenas? Contrato de 12 meses de validade, para ser renovado ou não, né? No caso da pessoa ter agradado o trabalho, ter feito corretamente o seu trabalho, ou se o serviço estiver encerrado, pode ser dispensado. Acabou o contrato, a pessoa se desliga, sem ter aquelas questões todas que a gente vê na CLT, ou não pode acontecer isso? Não, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não, porque pelo projeto vai ser, para o terceirizado vai se aplicar todas as garantias da CLT. Quem terceiriza, então, cabe a ele Sim. A responsabilidade. Responsabilidade da CLT. Só que aí tem uma questão que é relacionada exatamente com o ponto positivo que eu ia abordar. O que muitas vezes acontece? As empresas terceirizadas quebram, somem, deixam de arcar com salários, com os direitos e deixam aqueles empregados a ver navios. Então, qual é o ponto positivo do projeto? Ele cria um fundo de garantia contra a inadimplência. Então, ele determina que 4% do valor do contrato seja retido para garantir essa inadimplência. Ou seja, o próprio projeto já está dizendo que a terceirização é perigosa por propiciar esse tipo de situação. É retido pela contratante. Retido pela contratante. A minha dúvida é se esse percentual ele é suficiente. Mas, assim, isso não foi debatido suficientemente. Então, a minha impressão é que não, mas eu também, a gente precisa ficar atento a isso, se esse percentual é suficiente. Mas, de qualquer forma, o Instituto em si de reter um valor, ele é positivo. Agora, outro ponto positivo é o seguinte, no projeto dizia que a contratante responderia de forma subsidiária em relação aos direitos trabalhistas. Isso significa dizer o quê? Que o empregado ele teria que cobrar a empresa de terceirização juntamente com a contratante e somente se a empresa de terceirização não pagasse, ele poderia receber daquele contratante. Houve um destaque aprovado semana passada que prevê que essa responsabilidade passou a ser solidária. Então, esse ponto negativo do projeto, que era prever uma responsabilidade subsidiária, ele foi superado por esse destaque que foi proposto e foi aprovado. Então, inclusive uma inovação. A responsabilidade no projeto passa a ser solidária. Isso também é um avanço em relação ao que acontece hoje em dia. Geraldo? Então, Rogério? Só para esse ponto que vocês falaram da subsidiariedade, da solidariedade, hoje
A empresa terceirizada, aquela que contrata a empresa terceirizada, ela já sabe que subsidiariamente ela vai responder pelo direito trabalhista daquele funcionário, se o funcionário for buscar seu direito e não for alcançado bens para penhora ou para pagamento dos direitos trabalhistas daquele funcionário. Então, subsidiariamente, a empresa hoje já é enquadrada, ela sai. E eu acho até um risco isso aí do jeito que está hoje. Por quê? Geralmente, a pessoa tem um contrato com a empresa terceirizada e aí, quando vai à Justiça do Trabalho, ela só vem em caráter subsidiário. Então, ela não se preocupa tanto. Aí, no final, no decorrer do processo trabalhista, às vezes, na demora processual, porque o advogado da terceirizada se utiliza de todos os instrumentos cabíveis no Código de Processo Civil, aquela questão acaba demorando muito, ficando travada, e quando chega ao final, na fase de execução, aí vem a subsidiariedade, ou seja, a empresa terceirizada acabou, aí ficou com quem? Com quem contratou, terceirizou. Então, eu acho que é um ponto positivo essa questão de ser solidário. Eu prefiro ser solidário do que subsidiário, porque eu já vou lá e já vou tentar resolver. A ideia é essa, eu já tentar resolver, tirar do meu caminho o meu passivo trabalhista, porque hoje o que amedronta as empresas é o passivo trabalhista, porque esse passivo trabalhista, muitas vezes, ele não entra no cálculo da empresa. No cálculo para a empresa dar um custo, no cálculo da empresa dar um preço do seu serviço ou um preço do seu produto. Ele dá naquele momento, naquele ato histórico, e passado 5 anos, ele recebe um passivo trabalhista que ele não estava preparado. É esse que é o receio das empresas em relação ao passivo trabalhista. R$ 1.000 que um funcionário receba de salário por mês, isso em encargos significaria mais ou menos o quê? Mais 1.000, né? Mais 1.000, né? Mais 1.000. Ou seja, cada funcionário, em questão das funções trabalhistas, significa o dobro daquilo que ele, por aquele valor que ele está registrado em folha, né? Sim, aí não tem mágica, né? Se você contrata uma pessoa e você paga 1.000 para ela e 1.000 para o governo, você gasta 2.000. E você vai colocar um terceiro nessa relação para ganhar também, para lucrar também. Então, se você não reduzir o salário, foi aquilo que eu falei, vai contratar um médico que ganha 5.000, o terceirizado vai ganhar 3. Por quê? Porque a empresa que terceiriza vai ter o lucro dela também em cima disso aí. Então, assim, se você não precarizar, a conta não fecha. Agora, nas atividades que são atividades especiais, aquelas atividades em que a empresa não tenha tanto conhecimento e queira terceirizar, a terceirização acho que ela tem que ser incentivada com essa responsabilidade ampliada e de uma forma a ter uma especialização maior e que ela possa se preocupar com os setores vitais da empresa. Então ela terceiriza o que não é tão importante, por exemplo, um atendimento telefônico, não digo importante, todas as atividades são importantes, mas assim, ela desenvolve a atividade principal dela e as outras atividades especiais ela terceiriza para poder assim, focar mais numa atividade em que ela possa desenvolver melhor, a atividade fim dela. E tem só para completar, não, tem mais um acréscimo aí, porque o terceiro, ele ainda vai pagar tributo. No meio além dos encargos, ele vai pagar o tributo. Então, é mais um valor que tem que ser colocado nessa conta. Doutor, nós estamos no meio dessa salada toda. Nesse exemplo que o senhor deu, por exemplo, do médico, o contratado direto, aquele exemplo lá do salário de 5.000, o terceirizado 3.000. As convenções coletivas de trabalho e aquelas chamadas reclamações de equiparação salarial, a lei, se realmente aprovada no Senado também, acaba com isso? Não, então ela não acaba, exatamente porque a equiparação ela ocorre quando é o mesmo empregador. Se o terceirizado é empregado de outra empresa, ele não vai poder pedir equiparação, ele não está amparado por esse artigo da CLT. Isso é um grande furo do projeto. E o enquadramento sindical é outro problema também. Por quê? Porque ele, como terceirizado, ele não vai poder se filiar àquele sindicato, ele vai se filiar ao sindicato das empresas prestadoras de serviço. Então, nós estamos assim gerando, de uma forma geral, um empregado de segunda classe. Um empregado que não vai ter os mesmos direitos. E isso vai contra o princípio da não discriminação.
E um dos decorrentes desse princípio é exatamente a equiparação, que não vai ser contemplado por ele ser empregado de outra empresa. Muito bem. Essa questão da terceirização, tem outro problema aí, que é a questão de ser muitas vezes você citou, de ser colocado num período curto. Mas, por outro lado, o Estado já previu isso e tem a lei do trabalho temporário. Então, quer dizer, eu fico preocupado quando tem muita intervenção do Estado querendo regular tudo que for matéria existente numa relação de trabalho, porque, às vezes, querendo ajudar muito, acaba atrapalhando. Às vezes, o excesso de proteção acaba prejudicando o teu filho. Quando você vai educar um filho, você não vai proteger tanto ele, você vai colocar ele um pouco para o mundo, porque o mundo tem que ensinar ele. As relações têm que... O ideal seria que as relações corressem normalmente entre as pessoas sem o Estado estar intervindo. Doutor, mas se não houvesse a justiça do trabalho, coitado do trabalhar hoje. Essa sua ilusão aí, isso é um estado utópico. É o que a gente quer, né? É o que a gente busca. Ó. Ione Furukawa, participações com a gente aqui, não? Bastante. Pergunta do Uriel Vilas Boas. Juiz, algumas empresas criam listas negras para punir empregados que recorrem à Justiça do Trabalho. Aqui na região também acontecem esses problemas? Então, a questão das listas negras, né, só explicar, né, para o telespectador o que é uma lista negra. Quando é uma lista que consta o nome de todas as pessoas que já entraram com ação contra aquelas empresas e aí não contratam essas pessoas. Isso que é a lista negra. Então, na hora de contratar, olha, se o nome estiver na lista, não contrata. Nós tivemos notícias, talvez 15 anos atrás, 10 anos atrás, de algumas listas negras e atualmente não tenho notícias, mas o que a gente tem que frisar é o seguinte, no caso de o empregado que ele se sinta prejudicado em relação a isso, se estiver ocorrendo isso, nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é atuante, pode ser feita uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, pode ser feita uma denúncia no próprio sindicato, e aí essa denúncia ela pode ser levada à justiça, e aí através de um processo, e caso exista essa lista negra, essa prática ela é vedada pela legislação, ela não pode acontecer, e aí cabe uma intervenção judicial para que essa prática deixe de ser adotada e, inclusive, pode impor uma multa, uma condenação por dano moral coletivo a uma empresa que adote esse tipo de prática. Atualmente, não temos notícias de listas negras na região, pelo menos eu não tenho notícia. E espero que continue assim. Eu quero complementar por Uriel que, na verdade, aquele que é o bom funcionário, aquele que exerce o seu mistério com vontade, com competência, com honestidade, ele, na verdade, o mercado está precisando dele, o mercado quer ele. Então, se ele se colocar no mercado, acho que tem 3, 4 empregos procurando ele. Se ele se especializar, porque o problema que nós temos aqui hoje, Boturão, é falta de qualificação, falta de especialização. Sem dúvida. Bom, na área de comunicação, você já viu lista negra, Heraldo? Tinha, até alguns anos atrás, nós tínhamos sim. O Heraldo atua fortemente no Sindicato de Jornalistas quando, do Estado de São Paulo, aqui da Regional. Final dos anos 70, começo dos anos 80, quando... 79 teve uma grande greve aí dos jornalistas e rolou uma lista negra, assim, porque o mercado é restrito para o jornalista, né? Então, tinha, assim, umas listas negras. Essa tinha a lista negra oficial, agora a lista negra extraoficial. Fica ali na gavetinha do... Aí o mercado também viu a necessidade de ter mais profissionais e isso aí acabou se extinguindo. Vamos para o break, né? Mais um intervalo aqui no Painel Regional e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que recebe com prazer o Dr. Samuel Morgero, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho aqui de Santos, o Manuel Rogério conosco também, participação do Heraldo e a Ione atenta aí às participações dos telespectadores, perguntas, comentários, enfim, tem mais gente conosco aí, Ione? Tem sim, a pergunta do Marcos César Brito. A Justiça do Trabalho não é tão eficiente assim como se fala. O Sindicato dos Estivadores está com a questão sobre as usinas há mais de 10 anos no aumento salarial. E até agora, nada. Doutor, tem algum conhecimento sobre essa pendência aí, não? Quando a gente fala da efetividade, a gente fala
da maioria das ações, né? Algumas ações por uma peculiaridade e, eventualmente, quando cabe algum recurso para Brasília. Infelizmente, a nossa legislação ela permite muitos recursos, então, se um processo ele é julgado na vara em, normalmente, até 6 meses, ou menos de 1 ano, ele fica também menos de 6 meses até 1 ano no tribunal. Quando ele vai para Brasília, ele leva 2, 4, 6, 8 anos. Então, agora sim, isso não é uma culpa da justiça. A justiça aplica a lei. Então, o que a gente precisa fazer, nesse caso, é um avanço que a gente precisa realmente buscar, é diminuir o número de recursos para que a tramitação dos processos seja mais rápida ainda, e ela é célere, ela é efetiva, e que não aconteça essas exceções que ficam realmente 10 anos ou mais para solucionar. Realmente o ideal é que isso seja debatido e haja uma melhora nisso, com a diminuição dos recursos. Mas essa questão de diminuir recursos, eu acho que é uma conquista do processo democrático brasileiro, porque se você tem recurso, hoje você você está do lado de cá, então o recurso está te atrapalhando. Amanhã você está do lado de lá, o recurso vai te ajudar. Então esse é o processo democrático. Recursos são um direito que conquistamos, igual o direito trabalhista. Ah, mas não vou dar tanto vantagem para o funcionário, vou privilegiar as empresas ou vice-versa. Não, às vezes você está do lado de lá, às vezes você está do lado de cá. O importante é que a gente tenha um senso comum. Agora, é importante também dizer que o recurso ele é importante, concordo, só que a partir do momento que tem uma decisão na vara, tem uma decisão no tribunal, se a decisão foi mantida, o processo demorar mais 6 ou 8 anos em Brasília, sem uma possibilidade de solução, e um recurso que muitas vezes ele é utilizado de forma protelatória, procrastinatória. Então, assim, o recurso é importante, mas ele tem que ser usado também de uma forma que não aconteça a eternização do processo. Não, nesse ponto eu concordo. Eu acho que é um dever social que todos nós temos, levar a justiça com seriedade, só aplicar o recurso quando realmente for o caso do recurso, não ser protelatório. Esse é um dever social de todos nós, todos os operadores do direito. Ione, pois não. Pergunta da Cássia, ela é do Gonzaga. Doutor Samuel, a lei das terceirizações tem mais pontos negativos ou positivos? Com a sua experiência, deve ser aprovada ou não pelo Senado? Gostaria de saber a opinião do advogado Rogério e Heraldo também. Doutor, já falamos muito sobre isso, né? Mas só para dar uma amarração geral aí para o telespectador, para a telespectadora aí que participa com a gente. Boa pergunta. Eu entendo que atualmente ela tem mais pontos negativos, mas eu acho que se ela for melhor debatida, eu acho que ela pode ser melhorada e como eu falei no começo, como a terceirização ela é realmente um fenômeno irreversível, se ela for tratada de uma forma positiva, melhorando alguns institutos, esses que eu citei, a gente poderia chegar no ideal, precisa melhorar. Agora, se vai ser aprovado ou não, aí já não posso dizer, porque isso aí é uma conjuntura política. Nós temos aí um conflito instaurado no Congresso. O presidente da Câmara é favorável ao projeto, está tocando ele a toque de caixa. O presidente do Senado já mandou um recado dizendo que no Senado o projeto não vai andar. E eles são do mesmo partido. Imagina se eles fossem de partidos diferentes. Então, assim, se vai ser aprovado ou não, acho que eu diria que só Deus sabe. Agora, pelo que diz aqui o doutor Samuel, o processo é irreversível, ou seja, pelo rumo que os rumos da economia, acho que até mundial, né? As coisas vão caminhar, me parece, para esse rumo mesmo. Eu posso falar para a telespectadora que, quanto aos direitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho é muito diligente, eu conheço bem, eu sei que pesa a mão. Se for preterido algum direito do funcionário, do trabalhador, a Justiça do Trabalho vai pesar a mão e vai aplicar a legislação. Agora, quanto se vai ser aprovado ou não, aí eu vou te falar que no Congresso há mais mistério do que sonha a nossa vã filosofia. Realmente é imprevisível o que vai se dar nesse contexto político que estamos vendo em Brasília. Só para entender o seguinte, não sei se vocês têm essa resposta, eu acredito que tenham, né? A Câmara aprovou, né? E agora vai
para uma discussão no Senado. Caso aconteça do presidente do Senado sentar em cima desse processo, desse projeto, né, como é o termo que se usa, né, para evitar que o trâmite seja normal, por motivos políticos, seja lá quais forem, né? O que acontece? Travou, pronto, não Travou. anda, não volta para a Câmara, não acontece nada. Não volta. E se o Senado derrubar, volta para a Câmara e está morto. Não, Nem volta para a Câmara. Não, encerra. Encerra e acabou. É, porque é bicameral, né? Tem que passar nos dois. E ainda cabe a presidente aprovar ou não, ela pode vetar, né? Pode vetar também, né? Lembrando, assim, tudo indica que se for aprovado, ela possa vetar, porque se o partido dela é declaradamente contrário ao projeto, é que assim, até chegar na presidente vai demorar, porque vai passar pelo Senado, mas aí, vamos supor, se o Senado aprovar, aí vai começar, a Dilma vai sancionar ou vai vetar? E aí vai caber a essa decisão ainda à presidente no final. Mas a telespectadora Cássia perguntou a opinião de todo mundo, deixa eu falar minha opinião. Pois não. Eu acho que o projeto, do jeito que ele está formatado, ele não deve ser aprovado. E se os parlamentares estão preocupados com o crescimento do país realmente, que façam leis para diminuir a carga tributária sobre o trabalho, sobre o emprego. Aí sim, aí a gente vai crescer, porque nós vamos ter mais emprego, as pessoas vão consumir mais, vão gastar mais, e aí vamos ter tributos de outra forma. Mas não dessa forma. Vamos criar duas categorias de trabalhador, o sujeito da mesma profissão, Não, você ganha 10, eu ganho 5. Não, concordo, mas acabou de ter a desoneração da folha, aí já vem o ajuste fiscal, muda tudo. Quem aguenta isso? Não. Imagina você é um empresário, você faz um planejamento, como é que vai funcionar a tua empresa naquele ano. Vamos trazer aqui para o âmbito público um orçamento, você faz o orçamento da tua empresa. Então você desonerou a folha, aí agora vem o ajuste fiscal, volta tudo do que era. Agora é 2,5, de 1 para 2,5, é muita coisa. Você falou do setor público, essas OS são para quê? São para maquiar a responsabilidade fiscal do gestor público. Por quê? Porque ele contratando, ele faz um contrato fabuloso aí para ter 500 funcionários, coisa do tipo, e isso não incide sobre a folha de pagamento. Mas para isso a gente tira tem fora o trabalho, que agora tem 2 juízes, viu? Agora para isso tem a justiça do trabalho. Mas agora é o que tem eu 2 falei. juízes, um titular e um substituto. Diminui a carga tributária sobre o valor do emprego, você cresce, você faz crescer o país. Agora, só um detalhe em relação ao setor público. O projeto inicialmente previa a terceirização também no setor público. A AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, soltou uma nota, inclusive, preocupada com essa questão, porque nós temos o artigo 37 da Constituição, diz que o acesso ao serviço público deve se dar através de concurso público. E se você fizesse a terceirização no setor público, você traria uma burla a esse artigo. Então, a AMB soltou uma nota preocupada com essa questão, só que houve um destaque aprovado na semana retrasada e essa possibilidade foi retirada. Então, a terceirização no projeto ela não vai valer mais para o setor público, só para o setor privado. Isso. Agora tem uma coisa, o Rogério defende aqui uma tese, o Heraldo defende outra e o doutor Samuel está aqui para fazer o ponto e o contraponto, né? A verdade é a seguinte, pequeno e médio empresário não aguentam mais, né? Então, num sufoco danado, uma dificuldade danada, se você contrata um funcionário por R$1.000, você gasta com ele R$2.000 e o que vem de volta não resolve absolutamente nada. Nós pagamos impostos, não temos saúde e educação, não temos segurança, o meio ambiente complicado, as rodovias arrebentadas pelo Brasil afora, todo mundo paga pedágio, o retorno é praticamente nenhum. Se você sai do estado de São Paulo, praticamente é um horror, né? Agora, em cima disso, o Rogério pode comentar, o doutor Samuel também, né? O que se pode fazer? Alguma coisa precisa ser feita, até pela questão do poder público. A saúde é muito ruim, né, no país inteiro, a educação é péssima, ou seja, do jeito que está, com o poder público recebendo pessoas só por concurso público, não está resolvendo também, tá certo ou não? Então é uma questão que... Eu só vou falar, que eu já vou passar para o doutor, questão de terceirização no serviço público. Hoje, a lei nem foi aprovada, está vetado o serviço público fazer isso, a Polícia Federal faz. Vai tirar o passaporte, é só terceirizado. Que fica lá no computador, que pega seu nome, que tira a foto sua. Ou seja, tem que analisar isso aí. Tem que ver se realmente o serviço público já não está terceirizado, mesmo estando vetado essa possibilidade diante da nova lei. Agora, a questão disso aí é simples. Desonera todos, tanto pessoa física como jurídica, dos encargos tributários, a gente vai pagar mais tributos. Eu sou adepto do imposto único, que nem nos Estados Unidos.
Doutor, o que acha? É preciso fazer alguma coisa? Porque do jeito que está, o poder público não atende a demanda, né? A União, estados, municípios, enfim. Então, eu concordo aqui com o doutor Rogério. Eu acho que a desoneração é uma solução. Então, na área trabalhista, por exemplo, por que o empregador tem que recolher a contribuição previdenciária sobre o salário do empregado? Por que ele não pode recolher, por exemplo, sobre o lucro? Então ele fica sempre atrelado naquele salário. Ele não pode pagar mais, porque se ele paga mais, ele aumenta, ele onera mais. Isso gera também, às vezes, uma informalidade da pessoa falar, olha, eu vou te pagar 1.000 na carteira e 1.000 por fora. Então, assim, se fosse sobre o lucro, ele pode pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Se o lucro for X, ele vai recolher sobre aquele lucro. Então, assim, essa desoneração é realmente uma questão que precisa ser debatida e eu acho que passa por aí. O Estado, quando intervém, já estou falando aqui, as relações deveriam ter menos intervenção do Estado. O Estado, quando intervém, agora você citou um ponto importante, deixa de pagar mais porque senão o encargo vai ser maior. Acaba acontecendo aqueles pagamentos por fora. Agora você vê, o Estado interviu editando uma lei dos motoristas, regulando toda a matéria e proibiu pagar uma gratificação para o motorista. Ora, o Estado já está colocando a mão, querendo proteger, mas já prejudicando. É atabalhoado. Geraldo, pois não. Essa questão do motorista, realmente, do jeito que estava a lei, não precisava mexer, estava boa. Alteraram e aí criou uma discórdia grande aí no meio do setor de transporte. Realmente precisa rever esse ponto aí. Muito bem, doutor Samuel, antes da gente fechar aqui, rapidamente, todos esses processos aí que aparecem na sua vara, a maioria diz respeito à pessoa que é demitido e que não tem os seus direitos respeitados, ou não é bem por aí? Não, é A bem maioria por aí. sim. Sim, nós temos a estatística, a maioria dos processos, ele versa sobre verbas rescisórias e horas extras. Então, aqui, logicamente que isso muda sim, de localidade para localidade, mas na Baixada Santista, verbas rescisórias e horas extras são as reclamações mais comuns nos processos trabalhistas. Horas extras não pagas. Horas extras não pagas. É um drama danado, viu? Muito bem, estamos chegando ao finalzinho desta edição do Painel Regional, agradecendo muito ao doutor Samuel Morgero, juiz titular da 2ª Vara do Trabalho aqui de Santos. Obrigado, doutor. Prazer recebê-lo. Obrigado, eu. Obrigado ao Manuel Rogério, sempre conosco, o Heraldo também, a Ione, diariamente aqui acompanhando a sua participação e a produção aqui do Painel Regional. E a gente está sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise às 8 da noite. E tem 2 edições do painel nos finais de semana, sábado, 3 da tarde e domingo, 5 da tarde. Até amanhã, obrigado. Tchau.